Esse é o livro dos monstros que eu fiz quando eu tinha 6 anos. Miss é uma bola de pelo que tem muitas caras. Uma é meio assustada, outra é mais fofa e outra é meio tímida. E ele também tem braços nas mãos e pernas. Flob é uma flor com carinha. Primeiro nasceu como uma flor vermelha e estava bem feliz sozinha. Só que aí começaram a nascer outras e outras e outras flores. E a flor vermelha que está com a cara assustada é o Flob original. Panam é um enorme monstro comedor de coelhos. Se vocês repararem bem, na pata dele tem um coelho. Tá pensando, comi demais como coelhos. Sim, não. É a mistura de um anjinho com um diabinho. A história deles é que tinha um anjinho. Só que aí, quando ele foi visitar a Terra, ele caiu dentro de uma caverna e do nada foi parar perto dele. Aí, os dois tropeçaram um no outro e se fundiram. A parte do anjinho tá falando... "Oh!" E a parte do diabinho tá falando... "Ha, ha, ha, ha." Ah, sim, o nome dele é A. É um cachorro que come abelhas. Mas ele é meio canibal, porque ele é um cachorro abelha. Sapaco. O sapaco é um dragão daqueles dragões da criação. Ele é o dragão que cuida do rei da vegetação. Mas ele sempre fica à espreita, espionando tudo. Repare na capa do vídeo. Cidade Maluca é uma cidade maluca. Tem várias casas, como por exemplo, a Casa Pirâmide, a Casa Normal, a Casa Cupcake, o Super Lago, a Estação Submarina e a Casa Pequena da Pessoa. O mapa é uma abóbora. E você já viu aqueles desafios no YouTube que uma pessoa pega vários elásticos e vai enrolando numa melancia até ela explodir? Então, isso é a mesma coisa com uma abóbora. Pegaram o mapa e começaram a enrolar vários elásticos nele. Quando perceberam que ele era muito resistente, decidiram jogar ele fora. E ele se fundiu com um pano velho que estava no lixo e escapou e criou vida. Samup é um sapo dragão. Além de ser uma mistura de um sapo com um dragão, tem misturado nele várias genéticas de outros animais. Só não dá para perceber muito bem na sua aparência. Mapipi é outra criatura daquelas que ainda não conseguimos identificá-la muito bem. Mas os cientistas afirmam que ela é uma criatura vermelha que se alimenta de minhocas, que tem 10 centímetros e também tem um cabelinho. Mas esse cabelinho, eles não acham que é um cabelo, e sim presas para caçar sua minhoca. Pamite é um patinho de borracha que está na categoria dos brinquedos esquecidos. A história dele era assim. Ele estava numa banheira. Sua vida estava normal, como um patinho de borracha. Mas um dia, os familiares da criança dona do patinho foram limpar o banheiro. E eles abriram o ralo. E já que o patinho era muito pequeno, ele entrou dentro do ralo e pegou vários tecidos e coisas velhas que estavam no esgoto e virou essa criatura. Eclupe era uma baleia normal que estava navegando pelo mar. Só que uma hora ela se encontrou com uma tromba d'água gigante.
Quando ela se aproximou, ela foi levada para cima e caiu na terra. As pessoas ajudaram ela a ir para o mar, só que aquela areia estava infectada com DNA de dragão e a baleia absorveu. E sabe de onde vem o DNA desses dragões? Dos dragões que protegem os reis da criação. MAP. Lembra que eu falei agora dos dragões dos reis da criação? MAP é um rei da criação. Vocês se lembram lá no episódio 1 que eu citei sobre o guardião dele? Pois é, ele é o rei da criação do elemento de amor. Ele foi criado para controlar a raiva no mundo, para as pessoas não ficarem muito raivosas. E também os monstros. Pipix é outro dos brinquedos abandonados. Você já viu aqueles brinquedos de pepino? Que são um pepino que tem uma bateria e se você ligar em um botãozinho dele, eles começam a cantar? Se não, pesquise. Mas ele é um desses que era uma criança que após ganhar um celular, deixou todos os seus brinquedos de fora. Inclusive esse picles. Ele brincava muito com os outros brinquedos de vez em quando, mas nunca ligava para ele. Até que um dia, sua mãe o levou para reciclagem e lá ele pegou várias pilhas velhas e começou a ingerir DNA de humano daquelas pilhas. E assim ele virou o Pipix. Simix. Ele também é um brinquedo abandonado. E eu vou contar a história dele. Ele era um brinquedo de uma galinha que você apertava e ela fazia cocô, cocô. E aí, um dia, essa criança estava brincando com ele. Até que seus pais chamaram ele para ir para a praia. E ele, sem querer, arremessou o brinquedo numa lata de lixo. Quando o lixeiro passou e levou a lata, a criança estava procurando por todas as partes para ver onde é que seu brinquedo estava. Quando descobriu que ele foi levado para a lata de lixo, ele não conseguiu mais superar a tristeza. E quando ele virou adulto, ele decidiu criar um gato robótico para ir atrás do seu brinquedo. Mas quando ele chegou, era tarde demais. Ele tinha criado vida com o DNA de humano. E a única coisa que o gato podia fazer era lutar. Por isso que ele tem algumas marcas de gato. Matips também é um daqueles que ninguém sabe ao certo o que ele é. Dizem que ele era um urso, só que uma hora seus dentes e unhas não paravam de crescer. Até que uma hora que ele começou a sofrer com radiação. E aí, essa radiação toda transformou ele com essa aparência alienígena. Pichim. Ele era uma estátua que estava em um museu. Só que aí, uma hora esse museu fechou. E eles levaram tudo de lá para fora. Exceto essa estátua que estava no depósito. Era uma estátua que já estava velha, sobre um rei da criação. Mas é claro, isso é só uma estátua. Só que aí, o lugar foi apodrecendo e a estátua foi se manchando com marcas de poeira. E uma hora, entrou uma invasão de óleo nesse museu abandonado. E ele se manchou inteiro de óleo. E o DNA humano começou a afetar ele. E ele virou isso. Mais personagens no próximo capítulo.